Um milionário via sua filha definhar a cada dia. Isabela já quase não tinha forças sequer para se levantar da cama. Então, um menino pobre, quase invisível para todos, olhou-o diretamente nos olhos e revelou a verdade que ninguém se atrevia a dizer. A sua esposa não a deixa comer. O homem ficou gelado, sem saber que aquelas palavras mudariam o seu mundo para sempre. Antes de continuar, não se esqueça de subscrever e deixar o seu gosto. O que está prestes a ver, nunca mais esquecerá. A mesa resplandecia sob a luz dos candelabros de cristal. Copos de vinho tinto alinhavam-se como pequenas tochas líquidas. Os talheres brilhavam impecáveis, e um aroma à carne assada com especiarias finas enchia a sala de jantar. Era o jantar mais importante da semana para Julião Esteves. Um banqueiro influente, 2 sócios estrangeiros e um senador tinham aceitado o seu convite. Tudo devia ser perfeito, mas não foi. O silêncio elegante da noite foi quebrado por uma voz pequena, trêmula, mas carregada de fome. Posso repetir, papá? Os olhos de Isabela, a sua filha de 7 anos, olhavam o prato vazio à sua frente. Tinha o cabelo preso num rabo de cavalo simples, e o seu vestido azul claro pendia solto sobre um corpo demasiado magro para a sua idade. Não tinha terminado de falar quando os olhares dos convidados se fixaram nela, surpreendidos pela interrupção. Antes que Julião pudesse responder, o sorriso frio de Verônica, a sua esposa impecável num vestido de seda preta, atravessou a mesa como uma faca. Não, querida, disse com doçura envenenada. Isso não é bom para ti. O teu pai confia em mim. A menina baixou a cabeça obediente. Os convidados trocaram discretos olhares desconfortáveis. A tensão era palpável. Julião pigarreou, sorriu forçadamente e ergueu o seu copo de vinho como se nada tivesse acontecido. Mas o momento não passou despercebido. Emílio, o filho da empregada doméstica, estava a servir água nos copos. Tinha apenas 9 anos, pele morena, cabelo desalinhado e um olhar atento que parecia absorver tudo. Parou de repente observando Isabela apertar as suas mãozinhas no vestido, aguentando a fome. Foi então que a faísca se acendeu. Emílio pousou a jarra na mesa e, com um gesto repentino, virou-se para Julião. A sua voz infantil, mas firme, irrompeu na sala. A sua esposa não deixa a sua filha comer. O impacto foi imediato. O senador largou o garfo. Um dos sócios estrangeiros engasgou-se com uma tosse. Verônica, petrificada, piscou 2 vezes antes de reagir. Julião ficou gelado, incapaz de processar o que acabara de ouvir. "O que disseste?" perguntou num tom baixo, carregado de incredulidade. Emílio respirou fundo. O seu peito subia e descia rapidamente, mas as suas palavras foram claras, sem hesitação. Ela não deixa a Isabela comer. Sempre lhe tira a comida, sempre a repreende. Eu vi-a esconder pratos na cozinha. Os olhos de Isabela encheram-se de lágrimas. A menina apertou os lábios, incapaz de levantar a cabeça. Verônica reagiu no mesmo instante com a teatralidade de uma atriz ofendida. "Que insolência!" exclamou, levantando-se de repente. "Julião, vais permitir que este pirralho nos humilhe à frente dos teus convidados?" A sua voz quebrou-se num tom de falsa indignação, mas o seu olhar gelado estava fixo em Emílio como uma adaga. Os convidados murmuravam em voz baixa. O senador, desconfortável, inclinou-se para Julião. "Está tudo bem, Esteves." Julião engoliu em seco. O peso dos olhares sufocava-o. O prestígio da sua família estava em jogo, e aquele menino pobre, filho da criada, acabara de dinamitar a fachada de perfeição que tanto lhe custava manter. "Emílio pede desculpa imediatamente", ordenou Julião num tom severo. O menino deu um passo atrás, mas não se retractou. A sua voz, embora trêmula, saiu com a força de quem diz uma verdade que ninguém quer ouvir. "Não vou pedir perdão porque é a verdade." Um silêncio brutal caiu sobre a sala de jantar. Isabela desatou a chorar em silêncio, cobrindo o rosto com as mãos. Verônica aproveitou a cena para rodear a menina, abraçando-a com ternura fingida. "Vê o que consegues com as tuas mentiras, pirralho malcriado", disse em voz baixa, quase sibilando, mas suficientemente alto para que todos ouvissem. "Estás a assustar a Isabela?" Julião levantou-se da mesa com brusquidão. A sua cadeira caiu para trás com estrondo. "Basta", rugiu. "Emílio, acompanha a tua mãe à cozinha agora mesmo." O menino apertou os punhos com os olhos umedecidos pela impotência. Quis falar outra vez, mas a mão da sua mãe segurou-o da ombreira da porta. A mulher, com a cabeça baixa, murmurou: "Vamos, filho", e arrastou-o para fora da sala de jantar.
Os convidados tentaram recompor a noite, mas o desconforto era insuportável. Ninguém se atreveu a mencionar o incidente, embora os olhares dissessem tudo. Julião, respirando com dificuldade, voltou ao seu lugar. As minhas desculpas pela cena, disse, tentando recuperar o controlo. Às vezes as pessoas humildes não sabem comportar-se em certos ambientes. O senador forçou um sorriso. Os sócios estrangeiros fingiram interesse nos seus copos, mas Verônica, com a expressão triunfante mal disfarçada, pegou na mão de Julião debaixo da mesa. Tranquilo, amor, eu encarrego-me de tudo, sussurrou. Julião assentiu, mas o seu olhar pousou por um instante em Isabela. A menina, pálida e frágil, não tocou mais na comida durante toda a noite. O que Julião não sabia era que aquela acusação infantil, lançada como um grito desesperado, seria a fenda que quebraria o perfeito cristal da sua mansão. O eco do grito de Emílio ainda flutuava nas paredes da mansão quando os convidados se retiraram. Os passos elegantes sobre o mármore do vestíbulo misturavam-se com os sorrisos forçados, as despedidas apressadas e as frases de cortesia que escondiam o desconforto. Obrigado por terem vindo. A sério, dizia Julião com um sorriso rígido, apertando mãos. Ninguém mencionou o ocorrido na sala de jantar, mas os olhares dos sócios estrangeiros eram mais eloquentes do que qualquer palavra. O senador, ao despedir-se, deu-lhe uma palmada no ombro com ar paternal. Controle melhor o seu pessoal, Esteves. Estas cenas prejudicam reputações. Quando a porta principal se fechou e a casa ficou em silêncio, o peso do escândalo caiu sobre Julião com uma força avassaladora. Caminhou para a sala com a testa franzida, os seus passos firmes e tensos. Verônica seguiu-o de perto com o porte impecável de quem nunca perde a compostura. Isabela ia atrás como uma sombra pequena e frágil, com os olhos vermelhos de chorar. No corredor, Julião virou-se bruscamente para Emílio e a sua mãe, que permaneciam imóveis junto à cozinha. O que fizeste esta noite é imperdoável, trovejou, apontando o dedo ao menino. Como te atreves a inventar semelhante mentira à frente dos meus convidados? A mãe de Emílio baixou a cabeça, apertando o braço do menino. Senhor, por favor. Silêncio, cortou Julião. Puseram a minha família em ridículo. Emílio, com a cara vermelha, quis responder, mas a sua mãe apertou-o com mais força, obrigando-o a calar-se. Os seus olhos, no entanto, permaneceram fixos em Isabela, como se tentasse dizer-lhe sem palavras que ele não se arrependia do que tinha dito. Verônica aproximou-se suavemente, pousando uma mão no ombro do marido. Amor, não te alteres, murmurou com uma voz melíflua. É apenas um menino malcriado. Compreende que inventa estas coisas porque não conhece o mundo real. Julião respirou fundo, passando uma mão pelo rosto. O cansaço da noite embotava-o e a vergonha corroía-o. Isabela, para a cama, ordenou bruscamente. A menina, com o olhar baixo, obedeceu sem protestar. Subiu as escadas lentamente, arrastando os pés até desaparecer pelo corredor do primeiro andar. Verônica sorriu em silêncio, satisfeita, antes de pegar no braço de Julião. Vem, querido. Vamos falar um momento a sós. Conduziu-o até a sala privada, onde um fogo fraco crepitava na lareira. Ali, com a intimidade assegurada, deixou cair a máscara por um instante. Não podes permitir que esse pirralho continue aqui, Julião. A sua presença é um problema. Vê o que ele fez esta noite. A sua voz endureceu. Inventou essa farsa à frente de todos para nos envergonhar. Julião assentiu lentamente. A recordação dos olhares incômodos dos seus convidados ainda lhe doía como uma ferida fresca. Tens razão, admitiu. Mas não quero discutir mais. Amanhã falaremos disto com calma. Verônica inclinou a cabeça, beijando-lhe a bochecha. És demasiado bom, sussurrou. Entretanto, no andar de cima, Isabela deitava-se na cama com o estômago vazio. A fome revirava-lhe as entranhas e as lágrimas escorriam silenciosas. Fechou os olhos com força, tentando dormir, mas uma tontura repentina obrigou-a a agarrar-se aos lençóis. Tudo girava à sua volta. A sua respiração tornou-se entrecortada. Levantou-se cambaleando para ir à casa de banho, mas mal deu 3 passos quando os seus joelhos cederam. Caiu no chão com um baque seco. O barulho, embora leve, ressoou pelo corredor. Emílio, que ainda não conseguira adormecer no seu quarto, levantou-se alarmado, abriu a porta com cuidado e viu a figura de Isabela no chão. Isabela, sussurrou, correndo para ela. A menina tinha o rosto pálido, os lábios secos. Tenho fome, murmurou, quase inaudível.
Emílio ajudou-a a levantar-se como pôde e levou-a de volta para a cama. Correu para o seu quarto e procurou numa gaveta até encontrar uma bolacha partida que guardara dias antes. Voltou apressado e ofereceu-lhe. Isabela pegou nela com mãos trêmulas e devorou-a em segundos. Uma pequena faísca de alívio cruzou os seus olhos. Obrigada, sussurrou antes de fechar as pálpebras, exausta. Emílio ficou sentado junto dela, velando o seu sono em silêncio. Sabia que o que dissera no jantar não era uma mentira. Tinha-o visto demasiadas vezes. Ali, na penumbra do quarto, com a menina fraca a respirar apenas tranquila, o menino apertou os punhos e pensou em voz baixa. Algum dia alguém terá de nos ouvir. Amanhã na mansão amanheceu com um ar de falsa normalidade. Os janelões deixavam entrar uma luz suave, iluminando a sala de jantar principal onde Verônica dava instruções à cozinheira. A sua voz, firme e cortante, contrastava com o sorriso perfeito que sempre mostrava em público. O pequeno almoço para a Isabela será apenas fruta cortada, disse, enquanto revia a mesa. Nada de pão nem ovos. A cozinheira, uma mulher robusta e calada, assentiu com um gesto rápido. Tinha aprendido a não discutir. Emílio, da porta entreaberta da cozinha, observava com atenção. O seu instinto dizia-lhe que ali se passava algo estranho e não conseguia tirar os olhos de Verônica. Isabela entrou pouco depois, ainda sonolenta, arrastando as pantufas. Sentou-se à mesa e esperou em silêncio. A cozinheira colocou à sua frente um pequeno prato com rodelas de maçã. A menina sorriu debilmente e começou a comer. Mas enquanto a cozinheira se virava para servir sumo, Emílio viu como Verônica, com um movimento rápido e quase imperceptível, retirava um pedaço de pão do tabuleiro que estava junto a Isabela. Envolveu-o discretamente num guardanapo e escondeu-o no bolso do seu roupão. Emílio piscou incrédulo. Por que lhe tiraria pão a uma menina esfomeada? Não foi um acidente, não foi um descuido, foi intencional. O seu coração começou a bater mais forte. Deu um passo atrás, temendo que o descobrissem. Verônica, como se pudesse sentir os seus olhos, virou-se de repente. "O que fazes aí, Emílio?" perguntou com tom seco. O menino estremeceu. "Nada, senhora. Só vinha buscar um copo de água." Verônica olhou-o fixamente durante uns segundos até que um sorriso calculado apareceu no seu rosto. "Então toma a água e volta aos teus deveres." Emílio obedeceu, mas essa imagem ficou gravada na sua mente. Nessa mesma tarde, a cena repetiu-se de outra forma. A cozinheira tinha preparado sopa para todos. Emílio, ajudando a servir, notou que Verônica se aproximava do prato de Isabela antes de levá-lo à mesa. Tirou um pequeno frasco do bolso, abriu-o dissimuladamente e verteu umas gotas no caldo. Depois mexeu com a colher como se nada tivesse acontecido. Emílio ficou gelado. A sua respiração parou por um instante. A cozinheira entrou nesse momento sem notar nada. Verônica sorriu como se apenas tivesse estado a provar a sopa. "Perfeito de sabor", disse, e saiu com o prato nas mãos. Emílio apertou os dentes. Tinha de fazer algo. Correu para o seu quarto, abriu uma gaveta e tirou um velho telemóvel que tinha herdado de um primo. A câmara estava riscada, mal servia, mas naquele momento era a sua única ferramenta. No dia seguinte, esperou escondido no corredor junto à cozinha. O coração batia-lhe com tanta força que temia que se ouvisse. E então, aconteceu. Verônica voltou a aproximar-se do prato de Isabela. Outra vez o frasco, outra vez o gesto rápido. Emílio, com mãos trêmulas, levantou o telemóvel e carregou no botão. Um estalido metálico e uma vibração suave confirmaram a foto. O menino baixou o aparelho de seguida, escondendo-o debaixo da sua camisa. A sua respiração era agitada, mas uma faísca de triunfo brilhava nos seus olhos. Tinha conseguido capturar algo. Essa noite, fechado no seu quarto, reviu a imagem. A tela estava rachada e a foto era desfocada. Mal se distinguia Verônica inclinada sobre um prato com um objeto pequeno na mão. Não era uma prova definitiva. À primeira vista poderia parecer qualquer coisa. Uma mulher a servir sopa, nada mais. Emílio mordeu o lábio inferior. A dúvida corroía-o. Devia mostrar essa foto a Julião ou só conseguiria piorar as coisas? Recordou o que tinha acontecido no jantar. O pai de Isabela humilhara-o à frente de todos. Tratara-o como um mentiroso. Se agora lhe mostrasse uma foto tão pouco clara, provavelmente rir-se-ia dele ou, pior ainda, zangar-se-ia outra vez. Mas ao pensar em Isabela, na sua cara pálida, na sua voz débil a pedir comida,
O medo transformou-se em determinação. Talvez essa foto não fosse suficiente, mas era um começo. Escondeu-a no bolso secreto da sua mochila, jurando a si mesmo que não se renderia. Do outro lado da mansão, Isabela dormia inquieta, enquanto Verônica percorria os corredores com passos silenciosos, como uma sombra elegante e perigosa. E nesse silêncio noturno, Emílio compreendeu algo aterrador. O que tinha visto não era um erro, era um plano. A manhã seguinte respirava pesada na mansão. Não havia convidados, não havia risos. Apenas um silêncio denso que se interrompia com o tilintar da louça na cozinha. Isabela ainda não tinha descido do seu quarto, e a cozinheira preparava um pequeno almoço que provavelmente acabaria nas mãos de Verônica antes de chegar à mesa da menina. Julião estava no seu escritório a rever documentos quando Verônica entrou com passo firme, levando uma pasta nas mãos. O seu rosto impecável, como sempre, adornava-se com uma expressão de falsa preocupação. "Temos de falar, Julião", disse, fechando a porta atrás de si. Ele levantou a vista, cansado. "O que acontece agora?" Verônica sentou-se à sua frente, cruzando as pernas com elegância. "É sobre a tua empregada e o filho dela." Julião franziu o senho. "O que se passa com eles?" Ela suspirou como se carregasse um peso enorme sobre os ombros. "Não quero parecer cruel, mas o de ontem à noite foi a gota de água. Não podemos permitir que um menino insolente interrompa um jantar tão importante, muito menos acusando-me de coisas absurdas." Fez uma pausa dramática. A mãe dele também não impõe limites, deixa-os falar demais, intervir onde não devem. Julião recordou o momento incômodo na sala de jantar, os olhares desconfortáveis dos seus sócios, as palavras do senador a avisá-lo sobre a sua reputação. Sentiu um nó no estômago. "Não sei. Talvez tenha sido apenas um mal-entendido." Verônica interrompeu-o com um gesto firme. "Não, Julião, isto não é um mal-entendido, é desobediência. E a desobediência nesta casa não pode ser tolerada. Queres que o teu pessoal te falte ao respeito à frente dos teus convidados outra vez?" Ele ficou em silêncio. A pasta na secretária tremia-lhe nas mãos. "Então queres que os despeça?" perguntou finalmente. "Pelo bem da família", respondeu ela com aquela doçura venenosa que usava quando sabia que tinha ganho. Horas depois, a mãe de Emílio, uma mulher de olhar cansado, mas digno, ouviu a notícia diretamente dos lábios de Julião. "Lamento muito, Teresa, mas já não poderemos continuar a contar com os seus serviços", disse ele, evitando olhá-la nos olhos. Ela não respondeu de imediato. Apertou os lábios, respirou fundo e assentiu em silêncio. Não era a primeira vez que enfrentava a injustiça, mas doía mais porque sabia que não era pelo seu trabalho, mas pela voz do seu filho. Emílio, que estava ao seu lado, deu um passo à frente. "Não é justo", exclamou, olhando diretamente para Julião. "Não fizemos nada de mal." Julião endureceu o olhar. "O que fizeste foi muito grave, Emílio. Acusaste a minha esposa sem provas. Isso não se tolera." O menino apertou os punhos. Os seus olhos brilhavam com fúria e lágrimas contidas. "Mas é a verdade", gritou, a voz a quebrar-se. "A sua filha não está doente. Estão a adoecê-la." As palavras ressoaram no escritório como um golpe seco. Julião levantou-se de imediato. "Basta", rugiu com um tom que ecoou nas paredes. "Não tolerarei mais insolências." Teresa abraçou o filho tentando acalmá-lo. "Emílio, por favor." Mas o menino não desviou o olhar de Julião. O seu rosto ardia de impotência, e embora soubesse que a sua voz podia custar-lhe ainda mais caro, não se retractou. "Se não acredita em mim, olhe para ela", disse, apontando para a porta onde Verônica acabara de aparecer, fingindo surpresa pela cena. "O senhor confia nela porque não a vê quando mais ninguém está a olhar." O silêncio tornou-se insuportável. Verônica, com um sorriso gelado, aproximou-se e pousou a mão no ombro de Julião. "Pobrezinho, está assustado e diz qualquer coisa", sussurrou como se fosse a voz da razão. Julião fechou os olhos por um instante, dividido entre a dúvida e a lealdade. Mas quando voltou a abri-los, já tinha tomado uma decisão. "Será melhor que recolham as suas coisas", disse com frieza. Teresa assentiu com os olhos marejados, pegou na mão de Emílio e guiou-o para a saída. O menino, no entanto, virou-se mais uma vez antes de partir. A sua voz saiu trêmula, mas carregada de convicção. "Algum dia vai perceber que o que digo é verdade, e nesse dia espero que não seja demasiado tarde." A porta fechou-se atrás deles, deixando um silêncio amargo no corredor. Julião apoiou-se na secretária, exausto. Verônica inclinou-se sobre ele,
acariciando-lhe o cabelo com ternura fingida. Fizeste o correto, amor. A paz voltará à nossa casa. Mas em algum lugar no fundo, um eco incômodo ressoava na mente de Julião. As palavras do menino, ditas com tanta certeza, continuavam a vibrar como um aviso impossível de ignorar. O sol da manhã banhava o pátio da escola primária com uma luz quente. Os meninos corriam, riam e brincavam nos baloiços. Entre eles, Isabela caminhava devagar com a mochila pendurada no ombro. O seu vestido rosa parecia-lhe demasiado grande, como se o corpo que devia preencher lo tivesse diminuído com o tempo. Ao chegar à sala, a professora Rodrigues notou algo estranho. A menina sentou-se na sua carteira e pousou a cabeça sobre os braços, como se carregar o peso do seu próprio corpo fosse demais. "Estás bem, Isabela?", perguntou a professora, inclinando-se para ela. A menina forçou um sorriso débil. "Sim, senhora, só estou cansada." O dia decorreu entre cadernos e lápis, mas Isabela mal conseguia segurar o seu. A sua letra tornou-se torta. As linhas inclinavam-se como se a força lhe escapasse das mãos. No recreio, enquanto os outros meninos partilhavam bolachas e sumos, Isabela sentou-se sozinha num banco. Os seus olhos seguiam os movimentos dos outros, o estalar dos pacotes de batatas, o aroma do pão recheado que tiravam das suas lancheiras. O seu estômago roncou, mas não se atreveu a pedir nada. Foi então que aconteceu. Ao levantar-se, os seus joelhos cederam. A menina cambaleou 2 passos e caiu de repente no chão. O burburinho do pátio silenciou num instante. "Isabela", gritou uma colega. Os meninos aglomeraram-se à volta e a professora correu de imediato. Encontrou a menina pálida, com os lábios secos e os olhos fechados. "Chamem a enfermeira rápido." O caos instalou-se. Uma das secretárias da escola pegou no telefone e marcou o número de contacto. "Senhor Esteves, a sua filha desmaiou. Tem de vir imediatamente." Julião chegou à escola em menos de 20 minutos, o seu motorista mal controlando o automóvel. Ao entrar na sala de enfermagem, encontrou Isabela deitada numa maca com um pano úmido na testa. "Minha menina", exclamou, pegando-lhe na mão. Isabela abriu os olhos lentamente. "Papá." A sua voz era apenas um sussurro. Julião sentiu um nó na garganta. A professora Rodrigues falou em voz baixa, mas com firmeza. "Senhor Esteves, não é a primeira vez que a Isabela mostra sinais de fraqueza. Vimos-la fatigada, distraída, sem energia. Hoje o seu corpo já não aguentou mais." Julião assentiu com gesto grave. "Vou levá-la ao hospital agora mesmo." Horas mais tarde, no consultório da pediatra Mariana Costa, a atmosfera era tensa. Isabela estava sentada na maca com uma bata branca demasiado grande para ela. Mariana, uma mulher de meia-idade com um olhar firme e compassivo, revia as análises preliminares. "Senhor Esteves", começou, tirando os óculos. "A sua filha apresenta sinais claros de desnutrição." Julião abriu os olhos com incredulidade. "Desnutrição? Isso é impossível. A minha esposa encarrega-se de que tenha uma dieta especial, saudável." Mariana interrompeu-o com suavidade, mas sem rodeios. "O que eu vejo nestes resultados não corresponde a uma menina bem alimentada. Isabela tem déficit de ferro, falta de proteínas e perda de peso considerável. O seu corpo não está a receber o que precisa." Julião passou a mão pelo cabelo, oprimido. Mas Verônica assegurou-me que tudo estava sob controle, que as dietas naturais eram melhores que... A pediatra olhou-o nos olhos com seriedade. "Com todo o respeito, Sr. Esteves, as dietas não podem justificar este estado. Se não corrigirmos isto de imediato, o dano a longo prazo pode ser grave." Isabela olhou-o então com os olhos grandes e úmidos. "Papá, eu tenho sempre fome", murmurou com um fio de voz. Julião sentiu que o chão lhe fugia sob os pés. A imagem do jantar, a acusação de Emílio, as palavras que decidira ignorar, tudo o atingiu de novo com força. Mariana continuou com tom firme. "Preciso de saber exatamente o que a Isabela está a comer em casa. E se alguém controla ou restringe a sua alimentação, o senhor deve saber." Julião silenciou-se. O eco das últimas palavras de Emílio ressoou na sua cabeça. "A sua filha não está doente. Estão a adoecê-la." Quando regressaram à mansão, Verônica esperava-os na entrada, impecável com o seu sorriso sereno. "O que disseram os médicos?" perguntou, fingindo preocupação. Julião segurou Isabela nos braços. A menina escondeu a cara no seu peito como se não quisesse encontrar o olhar da sua madrasta. "Nada conclusivo ainda", mentiu Julião com voz dura. Verônica acariciou a testa da menina.
Pobre querida, sempre tão frágil. Já verás como recuperas com os meus cuidados. Isabela fechou os olhos resistindo ao contacto. Julião notou-o, e essa pequena reação acendeu nele uma faísca de dúvida que não conseguiu apagar. Essa noite, enquanto a casa dormia, Julião permaneceu no seu escritório olhando fixamente para o vazio. As palavras da pediatra, as lágrimas da sua filha e as acusações de Emílio entrelaçavam-se na sua mente como peças de um quebra-cabeças que pouco a pouco começava a tomar forma. Pela primeira vez, Julião não estava tão seguro da sua própria verdade. A mansão amanheceu silenciosa, demasiado silenciosa. Após o colapso de Isabela na escola, a atmosfera parecia carregada, como se cada canto guardasse um segredo. Julião fechou-se no seu escritório desde muito cedo, sem dar explicações. Isabela dormia no seu quarto sob o olhar atento de uma enfermeira temporária contratada por ordem da pediatra. Entretanto, Emílio continuava ali. O despedimento ainda não se tinha concretizado porque a sua mãe devia terminar algumas tarefas pendentes antes de partir definitivamente. Isso dava-lhe tempo e ele sabia-o. Essa manhã, enquanto ajudava a arrumar a cozinha, um detalhe captou a sua atenção. A despensa, onde se guardavam os condimentos, tinha um canto desarrumado, algo estranho numa cozinha tão controlada por Verônica. Ao abri-la, notou que atrás dos frascos de especiarias havia um buraco escuro. Meteu a mão e os seus dedos tocaram em algo frio. Um pequeno frasco de vidro com líquido transparente no seu interior tirou-o com cuidado. O recipiente não tinha etiqueta, apenas uma tampa de rosca metálica. Emílio franziu o senho. Não era sal, não era azeite, não era nada que tivesse visto na cozinha antes. Guardou o frasco rapidamente no bolso quando ouviu passos no corredor. Era Verônica. Entrou como um remoinho, revistando com o olhar cada canto. "O que fazes aqui?" perguntou com um tom cortante. "Ajudo a minha mãe", respondeu o menino tentando soar natural. Ela observou-o uns segundos, depois inclinou-se para ele e com um sorriso gelado disse: "Não metas o nariz onde não és chamado." "Entendido?" Emílio assentiu, engolindo em seco. Verônica saiu da cozinha, mas ele sentiu o coração a bater-lhe no peito como um tambor. Sabia que não devia confiar-se. Se o tinha surpreendido uma vez, podia fazê-lo de novo. Essa tarde, enquanto todos descansavam, Emílio regressou à cozinha com o telemóvel escondido debaixo da camisa. Abriu de novo a despensa e começou a revistar com calma. O que encontrou deixou-o sem ar. Atrás de vários sacos de arroz e farinha, havia pelo menos mais 5 frascos de diferentes tamanhos. Alguns continham pós brancos, outros líquidos amarelados. Nenhum tinha etiquetas. Emílio pegou no telemóvel com mãos trêmulas e começou a fotografá-los um por um. A luz que entrava pela janela iluminava os frascos, e embora a câmera fosse velha, as imagens resultavam muito mais claras que da vez anterior. Enquanto tirava as fotos, perguntava-se em silêncio: "O que são estas coisas? Medicamentos? Veneno? Por que estariam escondidas aqui?" O som do obturador do telemóvel fê-lo sobressaltar-se. Olhou para a porta, temendo que alguém o tivesse ouvido. Nada, apenas silêncio. Guardou os frascos de novo, exatamente como os tinha encontrado, e escondeu o telemóvel no bolso. Mais tarde, no seu quarto, reviu as imagens com atenção. Desta vez, as fotos mostravam com clareza os recipientes de vidro, o brilho do líquido, a textura do pó. Não era prova definitiva, mas sim algo muito mais sólido que uma imagem desfocada de um movimento suspeito. Emílio mordeu o lábio. Sabia que devia mostrar essas fotos a Julião, mas também recordava a fúria do homem quando o acusou em público. O que aconteceria se voltasse a não acreditar nele? O menino guardou o telemóvel debaixo da almofada e deitou-se na cama, olhando o teto inquieto. Por dentro, algo lhe dizia que não podia render-se. Isabela precisava dele, embora ela ainda não se atrevesse a pedir ajuda. Do outro lado do corredor, Verônica entrava na cozinha. Mexeu alguns frascos e contou com precisão quanto sabia. Um sorriso apenas perceptível cruzou o seu rosto, como se soubesse que alguém andara a bisbilhotar. A mansão dormia num silêncio espesso. Era passada a meia-noite, e os corredores, iluminados tenuemente, pareciam passagens intermináveis. Do quarto principal, um leve resplendor escapava por baixo da porta fechada. Lá dentro, Verônica estava de pé em frente a toucador com um copo de vinho na mão. Olhava-se ao espelho com atenção, como se estudasse cada gesto do seu rosto. A maquilhagem tinha sido retirada,
revelando feições duras e precisas, sem o sorriso amável que sempre mostrava em sociedade. Que fácil é enganá-los, sussurrou com um sorriso torto. Deixou o copo sobre a mesa e abriu uma pequena gaveta oculta na toucador. Dentro havia um estojo forrado em veludo preto. Tirou-o com cuidado e colocou-o em frente ao espelho. Ao abri-lo, apareceram vários frascos pequenos, idênticos aos que Emílio tinha visto na cozinha. Alinhou-os com paciência sobre a superfície, como um joalheiro que exibe as suas peças mais preciosas. Umas gotas aqui e um pouco ali, murmurou. Ninguém suspeita de nada. Inclinou-se para o espelho, observando os seus próprios olhos escuros. Julião é tão previsível, sempre quer acreditar no melhor das pessoas, e eu encarrego-me de ser essa pessoa. Pegou num dos frascos, girou-o lentamente entre os dedos. Pobre Isabela. Sempre tão frágil, tão dócil. Nem sequer tem forças para protestar. E enquanto continuar fraca, eu terei o controlo. Riu em voz baixa, um som breve e gélido. Não preciso de a matar, não. Continuou falando, como se partilhasse um segredo consigo mesma, só de a manter fraca. Que Julião acredite que a sua filhinha precisa de cuidados especiais, e esses cuidados só eu lhes posso dar. Voltou a alinhar os frascos com precisão obsessiva. Enquanto ele confiar em mim, a fortuna está assegurada. Nenhum médico, nenhuma criada, e muito menos esse pirralho atrevido, vai arruinar isto. O seu rosto endureceu ao pronunciar a última palavra. Fechou o estojo de repente e guardou-o na gaveta. Levantou-se e caminhou pelo quarto, a sua bata de seda roçando o chão. Os seus pensamentos eram uma torrente silenciosa. Julião duvida. Noto nos seus olhos, mas não importa. Sempre volta a confiar em mim. Não suporta a ideia de que a sua vida perfeita se desmorone, e eu encarrego-me de a manter perfeita à minha maneira. Parou junto à janela, observando os jardins escuros. O vento movia os ramos das árvores e, na distância, via-se a luz tênue da casinha do pessoal. Esse menino, murmurou, franzindo o senho. Acredita que pode desafiar-me, tem valor, admito, mas também tem os dias contados aqui. Fechou as cortinas com um puxão. Quando ele se for, ninguém se lembrará das suas palavras e Julião ter-me, há só a mim para confiar. Aproximou-se novamente do espelho e sentou-se na cadeira do toucador. Observou o seu reflexo por um longo tempo. Pouco a pouco foi ensaiando distintos sorrisos. A doce, a compassiva, a compreensiva, a máscara que mostrava cada dia. Vês, Isabela, disse em voz baixa, como se a menina pudesse ouvi-la do outro quarto. Eu decido o que comes, quando comes, quanto comes. Eu decido o quão forte ou fraca és. Apoiou o cotovelo na mesa e deixou cair o queixo na palma da mão. E o teu pai? O teu pai é tão cego. Prefere acreditar na minha palavra antes que nos teus olhos tristes. Durante uns segundos, silenciou-se. Depois, com um fio de voz quase afetuoso, acrescentou. No final, agradecer-me, porque eu sou o único que mantém esta casa em ordem. Sem mim, tudo se desmoronaria. O relógio marcou a 1 da madrugada. Verônica guardou os frascos de novo na gaveta secreta. Bebeu o último gole de vinho e deitou-se na cama. Olhou para o teto durante um longo tempo com os lábios curvados num sorriso sereno, como se tivesse encontrado prazer nos seus próprios pensamentos. Fechou os olhos, convencida de que tudo estava sob controle. Mas no silêncio da noite, a mansão guardava testemunhas invisíveis. Os muros que tinham ouvido a sua confissão e a escuridão que parecia pesar mais que nunca. A máscara de Verônica, perfeita em público, tinha caído em privado. E embora mais ninguém o soubesse ainda, o leitor já tinha visto o seu verdadeiro rosto. O amanhecer trouxe consigo um silêncio inquietante. Julião desceu as escadas da mansão, com a gravata ainda desajustada e os olhos cansados. Mal tinha dormido. A imagem de Isabela, desmaiando na escola, perseguia-o como uma sombra. Ao entrar na sala de jantar, encontrou a filha já sentada com um prato à sua frente, umas poucas rodelas de maçã e um copo de água. Nada mais? Isso é tudo o que tomaste ao pequeno almoço? Perguntou Julião, detendo-se à sua frente. Isabela baixou o olhar. Tia Vero diz que não devo comer muito, que assim me curo mais rápido. A voz da menina era suave, quase resignada. Julião sentiu um arrepio incômodo no estômago. E o que queres tu? Insistiu. Ela levantou timidamente a vista e sussurrou. Quero pão, papá. O silêncio que se seguiu foi como um golpe. Julião olhou à sua volta.
A cesta do pão que costumava estar sobre a mesa tinha desaparecido. Virou-se para a cozinha. "Onde está o pão?" perguntou com voz mais dura do que o habitual. A cozinheira, que estava de costas a lavar utensílios, hesitou um instante antes de responder. "A senhora Verônica pediu para o guardar, senhor." Julião apertou a mandíbula, pegou na mão de Isabela e conduziu-a à cozinha. Abriu a despensa e, após um momento de busca, encontrou o saco de pão embrulhado em vários guardanapos, colocou-o sobre a mesa e serviu 2 fatias num prato. "Come", disse a Isabela. A menina hesitou, como temendo uma repreensão, mas finalmente pegou num pedaço e devorou-o em silêncio. A expressão de alívio no seu rosto atravessou Julião como uma punhalada. Nesse instante, Verônica apareceu à porta. "Amor, o que fazes?" perguntou, fingindo surpresa. "Estou a dar pão à minha filha", respondeu Julião com secura. Verônica sorriu, embora os seus olhos brilhassem com uma faísca de irritação. "Não quero que penses mal, querido. O pão faz-lhe mal ao estômago. Eu só tento cuidar dela." Julião observou-a uns segundos em silêncio. Pela primeira vez, não aceitou de imediato a sua explicação. Essa noite, enquanto a mansão mergulhava na calma, Julião permaneceu acordado no seu escritório. Acendeu um cigarro, um hábito que tinha abandonado anos atrás, e deixou que o fumo enchesse o ar. Sobre a secretária havia uma fotografia emoldurada. A sua primeira esposa, Clara, sorrindo com Isabela nos braços quando era apenas um bebê. A recordação apertou-lhe o coração. Clara sempre tinha sido detalhista com a menina, atenta, amorosa, jamais teria permitido que passasse fome. "Confiei demasiado cedo em Verônica", pensou Julião, apertando a foto entre as mãos. A voz de Clara, como um eco de outro tempo, parecia sussurrar-lhe da memória. "Promete-me que sempre cuidarás de Isabela." Julião fechou os olhos. A promessa continuava ali, intacta, mas ele tinha delegado esse cuidado nas mãos de outra mulher, e agora começava a suspeitar que talvez tivesse cometido um erro imperdoável. No dia seguinte, um novo detalhe aumentou as suas dúvidas. Durante o almoço, notou que o prato de Isabela era mais pequeno que o de todos, apenas arroz e umas verduras. A menina tentou pedir mais, mas antes que pudesse abrir a boca, Verônica adiantou-se. "Não, querida. Lembra-te do que falamos." Julião interrompeu-a. "Dá-lhe mais." Verônica olhou surpreendida com um sorriso congelado. "Tens a certeza? Não quero que depois se sinta mal." "Tenho a certeza", disse Julião firme. A cozinheira serviu outra porção, sob o olhar atento de ambos. Isabela comeu com uma fome contida, como se temesse que lhe arrebatassem o prato a qualquer momento. Julião observou-a em silêncio. No seu interior, as peças começavam a mover-se, algo não batia certo. Essa tarde, Julião decidiu percorrer a casa por si mesmo. Caminhou pela cozinha, a despensa, os corredores. Observava com outros olhos, procurando o que antes passava despercebido. Notou que certos alimentos desapareciam demasiado rápido, como se alguém os ocultasse. Um tabuleiro de bolachas tinha sido retirado sem explicação. Um recipiente de leite estava aberto e meio vazio. Embora Isabela mal tivesse tomado um copo, o seu instinto alertava-o. Já não podia ignorá-lo. Essa noite voltou ao escritório. Incapaz de dormir, sentou-se em frente à secretária e abriu uma gaveta. Ali encontrou a agenda pessoal de Clara, a mãe de Isabela. Passou as páginas até encontrar notas antigas sobre a dieta da sua filha. Adora pão com mel. Sempre pede para repetir a sopa. Jamais dorme sem um copo de leite. As lágrimas ameaçaram nublar a sua vista. Clara tinha cuidado de cada detalhe de Isabela, e ele, no seu afã por refazer a sua vida, tinha entregue a sua filha à vontade de outra pessoa. "O que fiz?" sussurrou para si mesmo. A dúvida antes reprimida crescia agora como uma tempestade imparável. Pela primeira vez, Julião compreendeu que algo no seu lar estava profundamente errado e que talvez, só talvez, Emílio tivesse tido razão desde o princípio. A tarde tornara-se cinzenta na mansão. Uma tempestade espreitava no horizonte e os janelões refletiam nuvens escuras que pareciam presságio de algo iminente. Emílio estava há horas a duvidar, andando em círculos pelo quarto pequeno onde dormia com a sua mãe. O telemóvel velho tremia entre as suas mãos com as imagens dos frascos a brilhar na tela rachada. Sabia que era arriscado, mas também sabia que já não podia calar-se. Isabela parecia cada dia mais fraca, e a queda na escola tinha sido apenas um aviso. Respirou fundo, apertou o aparelho contra o seu peito e saiu decidido para o escritório de Julião.
Julião estava a rever documentos quando ouviu umas batidas tímidas na porta. Entra, disse sem levantar a vista. Emílio entrou devagar, com os ombros tensos e o telemóvel na mão. Preciso de falar consigo, murmurou. Julião olhou-o com a testa franzida. Outra vez? Não te basta com o escândalo que armaste da última vez? Emílio engoliu em seco, mas não recuou. Não estou a mentir. Desta vez tenho provas. Estendeu o telemóvel. A tela mostrava as fotos que tinha tirado na cozinha. Os frascos alinhados, alguns com líquidos estranhos, outros com pós. Julião pegou no aparelho e observou-o com atenção. O que se supõe que é isto? Perguntou. Isso é o que a sua esposa esconde na cozinha, explicou Emílio com voz firme. Encontrei-os atrás dos sacos de farinha. Ela usa-os com a comida da Isabela. Julião sentiu um calafrio percorrer-lhe as costas. A recordação da pediatra a falar de desnutrição voltou à sua mente. Antes que pudesse responder, a porta do escritório abriu-se com um rangido. Verônica entrou impecável, como sempre, com uma pasta nas mãos. Ao ver Emílio, parou de repente. O que faz este menino aqui? Perguntou a sua voz carregada de veneno. Emílio deu um passo atrás, mas não escondeu o telemóvel. Estou a mostrar-lhe a verdade, disse. Verônica aproximou-se lentamente com um sorriso glacial. Verdade? Repetiu com um tom zombeteiro. Chamas verdade a um par de fotos desfocadas tiradas com um telefone partido? Voltou-se para Julião. Amor, o que se passa? Este pirralho está a manipular imagens para nos fazer acreditar que eu faço algo de mal. Julião silenciou-se. Verônica olhava-o diretamente nos olhos, a sua expressão oscilando entre a indignação e a ternura fingida. Vais mesmo duvidar da minha palavra pela de um menino ressentido? Disse com voz trêmula. Julião, eu cuidei da tua filha como se fosse minha. Fiz tudo por ela, e agora pagas-me desconfiando de mim. As palavras calaram fundo. Julião baixou o olhar para o telemóvel. As fotos estavam ali, sim, mas não demonstravam de forma irrefutável o que Emílio assegurava. O menino desesperado ergueu a voz. Eu via-a deitar coisas no prato de Isabela. Verônica fingiu um soluço. Vês? Está obcecado comigo. Quer que a mãe não perca o emprego, e para isso inventa histórias cada vez mais graves. Levou uma mão ao peito como se estivesse ferida. Isto é um complô contra mim, Julião. Não o vês, mas é. Nesse momento, Isabela passava pelo corredor. Tinha ouvido as vozes elevadas e parou em frente à porta entreaberta. Não queria esclar, mas o tom desesperado de Emílio atraiu-a. Ela está a adoecer, Lô, conseguiu ouvir junto com o choro fingido de Verônica. A menina sentiu um nó no estômago. Seria mesmo culpa sua que todos discutissem? Acaso era um peso para todos? Abraçou-se a si mesma, tremendo. Recuou uns passos, mas as palavras continuavam a ressoar na sua cabeça. No escritório, Julião encontrava-se dividido. Olhava para Emílio com a determinação ardente nos olhos, e depois para Verônica, que jogava com a fragilidade de uma esposa ferida. Não sei o que acreditar, murmurou finalmente. Emílio sentiu que o chão lhe desmoronava sob os pés. Por favor, só olhe para a Isabela, rogou. Não vê que cada dia está mais fraca? Verônica soltou um soluço, convincente, e agarrou-se ao braço de Julião. Amor, não permitas que este menino destrua a nossa família. Julião passou a mão pelo rosto, exausto. As dúvidas consumiam-no, mas o seu coração ainda se agarrava à confiança que tinha depositado em Verônica. Deixem-me a sós, ordenou finalmente com voz grave. Emílio quis protestar, mas o olhar do milionário foi taxativo. Baixou a cabeça e saiu do quarto. A sua mãe esperava-o no corredor com ar preocupado. Verônica, em vez disso, ficou uns segundos mais secando lágrimas que nunca tinham existido. Espero que compreendas que eu sou a única que realmente se preocupa contigo e com a Isabela, disse suavemente antes de partir. Quando a porta se fechou, Julião desabou na sua cadeira. As fotos continuavam no telemóvel sobre a secretária. A sua mente oscilava entre a imagem dos frascos e a voz doce de Verônica, jurando lealdade. A tempestade que rugia lá fora parecia refletir a que se travava dentro dele. Duas realidades opostas que não podiam coexistir. E no meio de tudo, Isabela, a menina que tinha ouvido o suficiente para carregar uma culpa que não lhe correspondia. A mansão estava nas penumbras quando o castigo caiu sobre Isabela. Tinha tentado falar. Tinha dito apenas um par de frases em voz baixa, mas para Verônica foi suficiente. Se insistes em mentir,
terás de aprender o que significa obedecer, sussurrou a mulher. O seu tom suave como veludo, embora carregado de uma ameaça gelada. Com um gesto seco, fechou a porta do quarto de Isabela e girou a chave por fora. O estalido metálico ressoou no corredor como uma sentença. Isabela ficou de pé, olhando a porta fechada. O medo subiu-lhe pela garganta. Bateu com os nós dos dedos fracamente no início, depois com mais força. Tia Vero, por favor, não me deixe aqui. O eco foi a sua única resposta. As horas passaram lentamente. A menina encolheu-se na cama com as mãos no estômago vazio. A sua respiração tornava-se mais pesada. Sentia-se tonta como se as paredes se movessem. Num momento, arrastou-se até a janela, mas estava fechada com trinco. Só conseguiu espreitar entre as cortinas e ver os jardins escuros. Um vento frio agitava os ramos das árvores. As lágrimas rolaram pelas suas bochechas. Tinha fome, uma fome que doía como agulhas no ventre. Tentou distrair-se cantando em voz baixa uma canção que a sua mãe biológica costumava entoar quando era bebé, mas mal conseguiu recordar a melodia. A sua voz quebrou-se num soluço, mamã. Noutro canto da mansão, Emílio não conseguia dormir. Tinha ouvido o estalido da chave mais cedo e sabia que Verônica tinha feito algo. Caminhou em bicos de pés pelo corredor, encostando o ouvido às portas. Quando chegou em frente ao quarto de Isabela, ouviu um soluço abafado do outro lado. Isabela, sussurrou batendo suavemente na madeira. Estás aí? A menina respondeu com um fio de voz. Não me deixam sair. Tenho fome. Emílio apertou os punhos, olhou para os lados para se certificar de que não havia ninguém e depois tentou girar o puxador. Inútil. Estava trancada a chave. Espera. Vou ajudar-te, disse com uma determinação que não correspondia à sua pouca idade. O menino correu para o seu quarto. Procurou entre as suas coisas até encontrar um arame dobrado que tinha usado alguma vez para arranjar um brinquedo partido. Voltou ao quarto de Isabela e introduziu-o na fechadura. As mãos tremiam-lhe, mas insistiu uma e outra vez. O metal raspava, o mecanismo rangia. Lá de dentro, Isabela animava-o com voz débil. Conseguiste. Ainda não, mas não vou desistir. Um suor frio escorria pela testa de Emílio. O seu coração batia a toda a velocidade, como se cada segundo contasse. De repente ouviu passos no corredor. Congelou, guardou o arame e agachou-se contra a parede. Era Verônica. Passou caminhando com uma vela na mão, os seus olhos escuros revistando cada canto como um predador noturno. Emílio conteve a respiração até que ela desapareceu pelas escadas. Só então voltou a tentar. Finalmente, após várias tentativas, o clique da fechadura ressoou como uma vitória. A porta abriu-se lentamente. Isabela estava estendida na cama, pálida com os olhos marejados. Isabela, sussurrou Emílio correndo para ela. A menina mal conseguiu sorrir ao vê-lo. Sabia que virias. Ele tirou do bolso um pequeno pedaço de pão duro que tinha guardado em segredo. Partiu-o em pedaços e deu-lhe. Isabela comeu com mãos trêmulas, como se cada migalha fosse um tesouro. Obrigada, murmurou, recostando-se de novo. Emílio cobriu-a com uma manta. Não te preocupes, não vou deixar que te aconteça nada. O menino ficou sentado junto à cama, vigiando a porta, temendo que Verônica regressasse a qualquer momento. A noite avançou lenta, marcada pelo tic-tac de um relógio distante e o suspiro débil de Isabela. O encerramento tinha sido cruel, um castigo que ia além da disciplina. Emílio sabia-o, embora ainda não compreendesse totalmente a magnitude, mas uma coisa estava clara no seu coração. Não importava o medo, não importavam as ameaças. Enquanto ele estivesse ali, Isabela não estaria sozinha. E embora as paredes da mansão parecessem guardar mais segredos do que podia imaginar, essa noite, Emílio jurou que encontraria a forma de proteger L.A., mesmo que tivesse de desafiar todos os adultos que o chamavam mentiroso. A madrugada tinha deixado a mansão num estado de calma enganosa. O vento batia nas janelas com rajadas que pareciam sussurros. Emílio, sentado junto à cama de Isabela, lutava contra o sono. A menina dormia, mas a sua respiração era irregular. De vez em quando abria os olhos como se quisesse certificar-se de que ele ainda estava ali. O menino mal tinha fechado as pálpebras quando ouviu um gemido. Isabela mexeu-se inquieta, levando as mãos ao ventre. Dói-me, murmurou. Emílio inclinou-se para ela. O seu rosto estava mais pálido do que nunca, e o suor perlava a sua testa. Tentou levantar-se,
mas as pernas tremeram-lhe e caiu de joelhos ao lado da cama. Isabela, sussurrou Emílio, sacudindo-a com cuidado. A menina mal respondeu com um balbuceio. Os seus lábios estavam secos e os seus olhos marejados. O medo atingiu-o em cheio. Emílio sabia que já não podia resolver aquilo sozinho. Ajuda! Gritou com todas as suas forças. A sua voz ressoou no corredor vazio. Bateu com a porta aberta contra a parede para fazer mais barulho. Senhor Esteves, ajuda, por favor! Os passos retumbaram no corredor segundos depois. Julião apareceu desgrenhado, com o rosto marcado pela insônia. O que se passa aqui? Perguntou, entrando de repente. A cena congelou-o. Isabela, no chão junto à cama, deslizava lentamente para a inconsciência. Emílio segurava-a nos braços, os olhos cheios de lágrimas. Olhe para ela, exclamou o menino. Não consegue sequer levantar-se. Julião correu para eles, pegando na filha nos braços. O corpo da menina era leve, demasiado leve, como se não tivesse forças próprias. Isabela, meu amor, murmurou com voz quebrada. A menina abriu apenas os olhos e sussurrou. Papá, tenho fome. Essas palavras atravessaram Julião como uma adaga. Sentiu que o ar lhe escapava dos pulmões. Recordou cada uma das vezes que Verônica dissera que Isabela estava bem, que a dieta era necessária, que tudo estava sob controle, e recordou também os avisos de Emílio. Já não podia enganar-se. O que via à sua frente era inegável. O que está a acontecer aqui? A voz de Verônica irrompeu no quarto. Estava na ombreira da porta com o cabelo perfeitamente penteado e a expressão de surpresa cuidadosamente calculada. Julião levantou-se com Isabela nos braços. Olhou para ela com um fogo novo nos olhos. Explica-me por que a minha filha está neste estado. Verônica piscou os olhos, fingindo desconcerto. Amor, eu não sei o que aconteceu. Deves estar a exagerar. Talvez só esteja cansada. Não, interrompeu Julião, a sua voz firme e carregada de fúria contida. Isto não é cansaço, isto é fome. O silêncio caiu sobre o quarto. Verônica segurou-o com o olhar, mas a máscara de calma começava a estilhaçar-se. Emílio, ainda junto à cama, deu um passo em frente. Eu disse-lhe, murmurou, a sua voz tremendo entre medo e determinação. Eu disse-lhe. Julião baixou o olhar para a filha, que mal se agarrava à sua camisa com os dedos frágeis. Sentiu como a culpa o atingia em ondas. Cada decisão tomada, cada momento em que escolheu acreditar em Verônica, em vez de ouvir Isabela ou Emílio, cravava-se-lhe agora como um peso insuportável. O rugido da tempestade lá fora acompanhava o turbilhão que levava dentro. Já não havia lugar para desculpas, nem para dúvidas. O que via à sua frente era a verdade nua. Isabela estava à beira do colapso, e Verônica era a responsável. Com o coração acelerado, saiu do quarto carregando a menina, seguido de Emílio. Chama, a doutora Costa, ordenou com voz grave, dirigindo-se a um empregado que se assomou alarmado. Verônica tentou segui-los, mas Julião virou-se com um olhar que a deteve de repente. Nem mais um passo, disse com um fio na voz que ela nunca lhe tinha ouvido. Essa noite, o corredor da mansão tornou-se cenário de uma batalha silenciosa. A inocência frágil de uma menina segurada nos braços, a coragem inesperada de um menino pobre que não se rendeu, e a queda da máscara de uma mulher cujo poder começava a estilhaçar-se. Pela primeira vez, Julião não estava cego. Tinha visto a verdade com os seus próprios olhos. A tempestade continuava a castigar a mansão quando Julião desceu ao salão principal. Tinha ainda na memória a imagem de Isabela desvanecendo-se nos seus braços. Tinha-a deixado sob supervisão médica provisória, instalada numa das divisões mais próximas da sua. Emílio mantinha-se perto, vigilante, mas agora Julião caminhava com passos decididos para a sala onde Verônica o esperava. Encontrou-a sentada no sofá com as pernas cruzadas e um copo de vinho na mão. A sua expressão era tranquila, demasiado tranquila, como se nada tivesse acontecido. Queres explicar-me o que raio está a acontecer? Perguntou Julião com a voz dura. Verônica levantou a vista, arqueando uma sobrancelha. Amor, entendo que estejas alterado, mas não podes falar-me assim. A minha filha quase desmaiou nos meus braços, rugiu ele. Está fraca, esfomeada, e tu disseste que a cuidavas. O sorriso de Verônica hesitou pela primeira vez. Exageras, respondeu, tentando soar calma. Isabela sempre foi delicada. Eu só sigo um regime especial para a fortalecer. Julião bateu na mesa com o punho. Chega de mentiras. Tirou do bolso o telemóvel de Emílio,
onde ainda estavam as fotos dos frascos. Atirou-o sobre a mesa à frente dela. Explica-me isto, Verônica. Ela olhou as imagens e soltou uma risada seca. Isso? Umas fotos desfocadas tiradas por um menino ressentido? Isso é o que usas para me acusar? Não preciso que sejam nítidas, disse Julião, aproximando-se. Vi-o nos olhos da minha filha. Ouvi-o dos seus lábios. Tenho fome. Tu tens estado a privá-la do mais básico. Verônica pousou o copo na mesa com um golpe seco e levantou-se. Os seus olhos brilhavam com raiva contida. Então agora chamas-me mentirosa depois de tudo o que fiz por ti? O que fizeste? Julião inclinou-se para ela, os seus rostos a poucos centímetros. Manipular uma menina, convencer-me de que estava frágil quando na realidade a estavas a debilitar. O rosto de Verônica mudou. A doçura evaporou-se. As suas feições endureceram. Os seus lábios curvaram-se numa careta de desprezo. Finalmente entendes, sussurrou com voz carregada de veneno. Julião recuou um passo, surpreendido pela crueza no seu tom. O que dizes? Ela começou a caminhar pela sala como uma fera enjaulada. Acreditavas que tudo era amor e devoção, que eu estava aqui só para preencher o vazio que deixou essa mulher morta. Virou-se bruscamente, olhando-o com fúria. Mas eu sempre soube que a única coisa que te importava era essa menina. Julião apertou os punhos. Não te atrevas. Oh, sim, gritou Verônica com os olhos arregalados. Essa criatura doentia sempre foi a tua prioridade. E eu devia contentar-me com ser a segunda. Então decidi assegurar-me de que jamais pudesses ignorar-me. O silêncio caiu como um mazazo. Julião sentiu um vazio no peito, um golpe de realidade que lhe arrancava o ar. O que fizeste? Perguntou, quase inaudível. Verônica sorriu com uma frieza assustadora. Nada irreversível, só um pouco de controlo. Isabela fraca significa Julião dependente. Enquanto ela precisar dos meus cuidados, tu precisas de mim. As palavras retumbaram na sala como um trovão. Julião deu um passo em frente, o rosto enrubescido de ira. És um monstro. Verônica soltou uma gargalhada amarga. Monstro? Não, realista. Neste mundo o poder não se mantém com ternura, mantém-se com controlo. Tu estavas demasiado cego para o ver. Ele apontou-a com o dedo, tremendo de fúria. Brincaste com a vida da minha filha, e isso eu não te vou perdoar jamais. Verônica aproximou-se dele tão perto que podia sentir a sua respiração. Tu não tens coragem para me destruir, sussurrou com um sorriso torto. Porque se o fizeres, toda a tua vida desmorona-se. Os teus sócios, os teus amigos, o que pensarão, se souberem que não viste o que acontecia debaixo do teu próprio teto? As palavras calaram fundo. Julião fechou os olhos por um instante, dividido entre a raiva e a culpa. Quando voltou a abri-los, as suas pupilas brilhavam com determinação. Prefiro enfrentar a vergonha a continuar a viver nesta mentira. Verônica observou-o em silêncio, avaliando-o como se medisse se aquele homem que tinha à sua frente era o mesmo que tinha manipulado por tanto tempo. Pela primeira vez soube que a balança tinha mudado. A chuva batia nos janelões como um tambor de guerra. A confrontação tinha atingido um ponto de não retorno. Julião tinha visto a mulher sem máscaras, e o que viu encheu-o de ódio e repulsa. Ela, em vez disso, compreendeu que já não podia esconder-se atrás de sorrisos e desculpas. A sua verdade estava a descoberto, e nessa sala iluminada por relâmpagos, a batalha psicológica terminou com um único resultado. A confiança tinha se quebrado para sempre. A manhã amanheceu cinzenta sobre a mansão Esteves. O céu estava coberto de nuvens pesadas, que pareciam pressionar contra os janelões. Julião passara horas acordado, caminhando de um lado para o outro no seu escritório, com o rosto desfeito e as mãos crispadas. À sua frente, sobre a mesa, repousavam as fotos tiradas por Emílio e os apontamentos médicos da doutora Costa. Cada página, cada imagem, era um golpe direto contra a negação que o mantivera cego durante meses. Finalmente, pegou no telefone. Doutora Costa, preciso que venha o mais depressa possível. Mariana Costa chegou pouco depois com uma pasta na mão e um ar de gravidade. Sentou-se em frente a Julião revendo os documentos que ele reunira. Senhor Esteves, disse com voz firme, já não se trata apenas de suspeitas. Isabela mostra sinais claros de desnutrição induzida. Não há outra explicação razoável para o seu estado. Julião assentiu com o rosto sombrio. Eu sei, e já não posso continuar a escondê-lo. Mariana olhou-o nos olhos. Então deve denunciar, não por si, não pelo que os outros pensem,
mas por Isabela. As palavras doeram-lhe como um lembrete, mas também o impulsionaram a agir. Essa mesma tarde, Julião ligou para um velho amigo da família, o advogado Ricardo Santos, um homem de voz grave e olhar penetrante. Ricardo ouviu em silêncio enquanto Julião narrava tudo o que ocorrera, desde os primeiros sintomas de Isabela até a confrontação com Verônica. Quando terminou, o advogado fechou a sua caderneta de notas com decisão. É um caso sólido, disse. A doutora Costa pode certificar o estado clínico da menina, e essas fotos, embora não sejam provas definitivas por si sós, reforçam o padrão de conduta. Julião deixou-se cair na cadeira. Não posso acreditar que tenha permitido que tudo chegasse tão longe. O importante é que agora está disposto a agir, respondeu Ricardo. E deve fazê-lo com determinação. A denúncia foi apresentada essa mesma noite no Ministério Público local. Mariana assinou como perita médica, descrevendo os achados clínicos que confirmavam um quadro de desnutrição provocado por restrições alimentares. Ricardo encarregou-se de redigir o documento com precisão cirúrgica. Abuso infantil e tentativa de envenenamento. Quando Julião estampou a sua assinatura no final do documento, sentiu um calafrio percorrer-lhe o corpo. Era como se cada traço da sua pena cortasse o último fio da mentira em que vivera. 2 dias depois, a polícia chegou à mansão. 3 agentes uniformizados cruzaram o portão com passo firme, seguidos por um oficial de justiça que levava a ordem de detenção. Verônica estava no salão a folhear uma revista quando ouviu o chamamento do vestíbulo. Senhora Verônica Lopes, perguntou o oficial. Ela levantou a vista confusa no início, depois com uma careta de incredulidade. Do que se trata? Fica detida sob acusações de abuso infantil e tentativa de envenenamento, respondeu o oficial com tom severo. A cor desapareceu-lhe do rosto. Isto é absurdo, gritou, pondo-se de pé. Julião, diz-lhes para pararem. Julião apareceu na entrada com o rosto endurecido. Chega, Verônica. Ela olhou-o incrédula, como se não reconhecesse o homem que tinha manipulado por tanto tempo. Tu fizeste isto? Por Isabela, respondeu ele com voz grave. Pela minha filha. Os agentes algemaram Verônica. Ela debateu-se lançando insultos e promessas de vingança. És um ingrato. Tudo o que tens deves-me a mim. Sem mim és nada. Julião observou-a em silêncio enquanto a levavam. Não havia ódio nos seus olhos, apenas um cansaço profundo e uma dor que o consumia por dentro. Quando a porta se fechou atrás deles, o silêncio na mansão foi ensurdecedor. Isabela, do andar superior, tinha ouvido parte do alvoroço. Emílio acompanhava, segurando-lhe a mão. O que aconteceu? Perguntou a menina com voz débil. Julião subiu lentamente as escadas, ajoelhou-se junto à filha e abraçou-a com força. Tudo vai ficar bem, meu amor, prometo. Isabela escondeu o rosto no seu peito, procurando refúgio, mas embora Julião falasse com convicção, no seu interior sabia que o dano não desapareceria tão rapidamente. A ferida já estava aberta e demoraria muito a sarar. Essa noite, quando a mansão ficou em calma, Julião permaneceu sozinho no seu escritório. Acendeu uma lâmpada tênue e deixou que a luz iluminasse o retrato de Clara, a sua primeira esposa. Falhei, Clara, sussurrou com a voz quebrada. Mas juro-te que já não voltarei a falhar. O som da tempestade tinha cessado, mas dentro do seu coração ainda rugia uma batalha de culpa e arrependimento. Verônica estava fora das suas vidas, pelo menos por agora. Mas a sombra do ocorrido continuava a projetar-se sobre cada canto da mansão, como um lembrete de que a justiça legal não era suficiente para sarar a justiça emocional. O quarto de Isabela transformou-se num santuário de cuidado. As cortinas foram trocadas por umas mais claras, deixando que a luz da manhã inundasse cada canto. Sobre a mesa de cabeceira, um ramo de flores frescas perfumava o ar, e o som suave de um relógio acompanhava a calma. A pediatra Mariana Costa tinha instalado um plano de alimentação gradual. Cada refeição devia ser supervisionada, cada porção medida com atenção. Não se tratava de lhe devolver a força de um dia para o outro, mas sim de reconstruir lentamente um corpo que tinha sido debilitado com crueldade. Isabela recostava-se entre almofadas brancas com o cabelo solto sobre os ombros. As suas bochechas continuavam pálidas, mas essa manhã, ao abrir os olhos, um brilho de vida cintilou neles. Julião estava sentado ao seu lado com a camisa amarrotada e os olhos cansados de tantas noites sem dormir. Quando viu que ela despertava, pegou na sua mão com delicadeza.
Olá, meu amor. Isabela sorriu debilmente. Tenho fome, papá. O coração de Julião estremeceu. Essa frase que dias atrás tinha ouvido como um grito desesperado, agora era um sussurro cheio de esperança. Então vamos comer, respondeu com ternura. Mariana entrou pouco depois com um tabuleiro. Nele havia um pequeno prato com caldo morno, uma fatia de pão torrado e um copo de leite. Hoje começaremos devagar, disse a doutora. O importante é que o seu estômago volte a acostumar-se. Colocou o tabuleiro sobre a mesa e Julião aproximou-o de Isabela. A menina pegou na colher com mãos trêmulas e provou o caldo. O sabor arrancou-lhe um suspiro de alívio. Emílio, que observava da porta, deu um passo em frente. Está bom? Perguntou com voz tímida. Isabela olhou e assentiu com um sorriso sincero. Sim, obrigada. Não era preciso explicar mais. Ambos sabiam que aquelas migalhas de pão que ele lhe tinha dado em segredo tinham sido a sua salvação em noites escuras. Agora, comer à sua frente tinha um significado ainda maior, uma vitória partilhada. Os dias seguintes foram um processo lento, mas constante. Cada bocado era celebrado como um triunfo. Isabela provava novas comidas, fruta fresca, sopas suaves, pequenas porções de arroz. Às vezes cansava-se rápido, mas insistia em continuar. Quero voltar a correr com os meus amigos, dizia com determinação infantil. Julião ouvia-a com lágrimas contidas, orgulhoso da sua força. Uma tarde, enquanto a menina terminava um prato de puré, levantou o olhar para Emílio, que estava sentado ao seu lado. Queres provar? Ofereceu-lhe com um sorriso. Ele negou com a cabeça. É teu. Tu precisas de comer mais. Mas Isabela insistiu, estendendo-lhe a colher com uma doçura desarmante. Quero partilhar contigo. Emílio aceitou um pequeno bocado. O gesto simples e natural comoveu Julião até as lágrimas. As noites, no entanto, continuavam carregadas de emoções intensas. Isabela despertava às vezes a chorar, presa de pesadelos em que as portas se fechavam com chave e a fome a devorava. Nesses momentos, Julião sentava-se ao seu lado e acariciava-lhe o cabelo. Já passou, meu amor. Ninguém mais te vai prender. Emílio, da sua cama no quarto vizinho, corria às vezes ao ouvir os soluços. Sentava-se ao pé da cama e contava-lhe histórias inventadas. Aventuras no jardim, castelos de papel, dragões que fugiam ao primeiro grito. Isabela ouvia-o até adormecer de novo com a segurança de que não estava sozinha. Um dia, Mariana reuniu-se com Julião no corredor. Está a responder bem ao tratamento, disse a doutora. Mas lembre-se, a sua recuperação não é só física. Precisará de se sentir segura, protegida. Julião assentiu com gravidade. Farei tudo o necessário. A doutora olhou-o com compaixão. Não pode apagar o que aconteceu, mas pode construir algo novo. Julião pensou na sua filha, na risada tímida que pouco a pouco voltava a aparecer e na forma como procurava Emílio com o olhar cada vez que precisava de consolo. Compreendeu que essa reconstrução não se faria só com alimentos, mas com amor e companhia. A primeira vez que Isabela conseguiu comer um prato inteiro sem parar, todos à mesa aplaudiram suavemente. Ela corou, rindo, e levantou a colher como se fosse um troféu. Viste, papá? Consegui. Sim, conseguiste, princesa, respondeu Julião, beijando-lhe a testa. Emílio, ao seu lado, levantou o polegar em sinal de vitória. Foi nesse instante, entre sorrisos e lágrimas, que Julião entendeu algo profundo. A tempestade tinha deixado cicatrizes, mas também tinha semeado a semente de uma nova esperança. Isabela estava a despertar da escuridão e não o fazia sozinha. A mansão estava em calma, demasiado em calma. Isabela dormia profundamente no seu quarto, recuperando forças enquanto Emílio descansava na cadeira junto à sua cama como um guardião silencioso. Julião, no entanto, não encontrava paz. Caminhava pelo escritório com um copo de uísque na mão e os olhos fixos no fogo da lareira. As chamas crepitavam, iluminando as paredes cobertas de livros e retratos familiares. Num deles, Clara, a sua primeira esposa, sorria com Isabela nos braços, apenas um bebê de bochechas redondas e olhos brilhantes. O contraste era insuportável. Falhei-te, Clara, murmurou com a voz quebrada. Deixou-se cair no cadeirão de couro, afundando o rosto entre as mãos. Cada recordação atingia-o como um chicote. Isabela a pedir pão à mesa, o seu corpo leve nos seus braços ao desmaiar, a sua voz sussurrando: tenho fome. E o pior, as vezes em que tinha decidido não ouvir.
Os pensamentos aglomeraram-se com crueza. Recordou como tinha defendido Verônica em público, como tinha calado Emílio quando gritou a verdade à frente de todos. Recordou o tom arrogante com que o chamou mentiroso. Recordou o despedimento injusto que quase concretiza contra a sua mãe, convencido de que ela era o problema. Tudo estava ali na sua memória, e agora via-o com clareza insuportável. Como não o vi? A resposta era simples e dolorosa. Porque era mais fácil acreditar na comodidade do que enfrentar a possibilidade de que a pessoa a quem tinha confiado a sua vida estivesse a destruir o que mais amava. O uísque ardeu na sua garganta. Julião levantou-se, caminhou para o janelão e olhou os jardins escuros. Lá fora, o vento agitava os ramos, como se a própria natureza quisesse sacudi-lo. Foste cobarde, disse a si mesmo. Escolheste fechar os olhos porque a verdade era demasiado incômoda. Uma recordação atravessou-o. A voz de Clara no hospital, apenas horas depois de dar à luz. Promete-me que sempre cuidarás dela. Ele tinha respondido com um juro firme, convencido de que nunca a desapontaria. E agora, ao pensar em tudo o que Isabela tinha sofrido debaixo do seu teto, sentiu que essa promessa tinha sido quebrada em 1000 pedaços. Deixou-se cair de novo no cadeirão e pegou num caderno vazio. Abriu a capa e começou a escrever com letra trêmula. Não sabia se eram notas, confissões ou simples desabafos, mas as palavras fluíam sem parar. Isabela confiou em mim e eu não estive lá. Emílio gritou a verdade e eu chamei o mentiroso. Confiei em Verônica porque me convinha acreditar que a minha vida estava em ordem. O preço da minha cegueira foi a dor da minha filha. Ao terminar a frase, deixou cair a caneta e cobriu o rosto. As lágrimas contidas durante tanto tempo brotaram com força. Horas mais tarde, o amanhecer surpreendeu-o ainda no escritório. Não tinha dormido, mas algo no seu interior tinha mudado. O peso da culpa continuava ali, mas já não era só um castigo. Era também uma motivação. Sabia que não podia apagar o passado, mas podia construir um futuro diferente. Quando subiu ao quarto de Isabela, encontrou-a a tomar o pequeno almoço. Emílio estava ao seu lado partindo um pedaço de fruta em pedacinhos pequenos. A menina levantou a vista e sorriu ao vê-lo. Papá, queres sentar-te comigo? Julião aproximou-se, comovido pelo convite simples. Claro, princesa. Sentou-se à sua frente e observou-a comer. Cada bocado era uma recordação do quão frágil tinha estado, mas também da força com que lutava para recuperar. Isabela pegou na sua mão e apertou-a suavemente. Já não tenhas essa cara triste, papá. Estou melhor. Julião não conseguiu conter as lágrimas. Abraçou-a com uma ternura que te parecia um ato de redenção. Nesse gesto entendeu que a culpa o acompanharia sempre, mas também que tinha a oportunidade de transformá-la em amor presente, em dedicação diária, numa promessa renovada. Nunca mais olhar para o outro lado. O ar na mansão tinha mudado. Já não pesava com a mesma tensão escura de semanas atrás, embora as feridas continuassem abertas. Uma calma nova começava a instalar-se nos corredores. Isabela pouco a pouco recuperava o sorriso e nessa recuperação, Emílio tinha se tornado um companheiro inseparável. Uma tarde de domingo, enquanto a luz dourada entrava pelos janelões, Julião encontrou-os no jardim. Isabela, com um vestido branco simples, corria desajeitadamente atrás de Emílio. Os seus passos eram ainda inseguros, mas a risada que brotava da sua garganta era fresca, limpa, como se tivesse esperado anos para voltar a soar. Apanha-me se puderes, gritava Emílio, esquivando-se entre os arbustos. Isabela perseguia-o com os braços estendidos, rindo sem fôlego. Finalmente caiu sobre a relva, exausta, mas feliz. Emílio deixou-se cair ao seu lado ofegante. Estás a ficar mais rápida, disse ele sorrindo. Claro, respondeu Isabela orgulhosa. Estou a comer bem agora. Julião observou-os da varanda com o coração apertado. Essa imagem simples e poderosa mostrou-lhe o que estivera cego para ver durante tanto tempo. Emílio salvara a sua filha. Essa noite no jantar, Julião pediu que Emílio e a sua mãe se sentassem à mesa principal. Foi um gesto simples, mas carregado de significado. Quero que comam aqui conosco, disse com tom firme. Emílio olhou-o surpreendido. A sério? A sério, respondeu Julião, servindo um prato para ele. Tu ganhaste-o. A mãe de Emílio tentou protestar, dizendo que não era apropriado, mas Julião deteve-a com um gesto amável. O que o teu filho fez por Isabela é algo que nunca poderei pagar e quero que o saiba.
Nesta casa já não é um serviçal, é parte da família. Os olhos de Emílio brilharam. Isabela, feliz, inclinou-se para ele. Eu disse-te, és como o meu irmão. Os dias seguintes consolidaram essa nova dinâmica. Isabela e Emílio inventavam jogos no jardim, construíam casas com mantas na sala, desenhavam em folhas que depois colavam nas paredes da cozinha. Uma tarde, Julião passou pelo corredor e encontrou-os a pintar juntos. Isabela tinha feito um desenho desajeitado de um sol sorridente e Emílio, ao seu lado, tinha desenhado uma casa com janelas grandes. É a nossa casa, explicou ele, orgulhoso. Isabela assentiu. E aqui estamos nós, tu e eu na janela. Julião aproximou-se, pegou na folha e observou-a com atenção. Sentiu um nó na garganta. Esse pedaço de papel com os seus traços infantis representava mais verdade do que todos os contratos e propriedades que tinha acumulado na sua vida. Uma noite, enquanto jantavam, Julião levantou a sua taça de vinho e olhou para Emílio. Quero agradecer-te algo, disse com voz séria. Se não fosse por ti, Isabela não estaria aqui. O menino corou, baixando o olhar. Eu só fiz o que tinha de fazer. O que fizeste foi ter valor, respondeu Julião. Valor que eu não tive. Emílio olhou-o então e, nesse cruzamento de olhares, Julião compreendeu que aquele menino não era uma simples testemunha. Era um herói silencioso, alguém que tinha carregado uma verdade incômoda e tinha arriscado tudo para salvar Isabela. Nos dias seguintes, Isabela insistiu para que Emílio partilhasse mais atividades com ela. Desde ler contos à noite até plantar flores no jardim. Quero que estas cresçam fortes como eu, disse, enterrando uma semente com as suas pequenas mãos. E eu cuidarei para que ninguém as arranque, respondeu Emílio rindo. Julião ouvia-os à distância com uma mistura de orgulho e gratidão. Já não via Emílio como o filho da empregada. Via-o como um menino que tinha entrado na vida da sua filha no momento exato, como um irmão que o destino lhe tinha presenteado. Uma tarde de chuva, enquanto as gotas batiam nos janelões, Isabela e Emílio improvisaram um teatro de sombras com lanternas e bonecos de papel. Julião, sentado num cadeirão, observava-os. Isabela narrava com voz entusiasmada. O príncipe salvou a princesa presa na torre. Mas a princesa também aprendeu a lutar sozinha, acrescentou Emílio, fazendo Isabela rir. A história terminava sempre com ambos os personagens a escapar juntos. Julião percebeu que no fundo não falavam de um conto inventado. Estavam a contar a história que tinham vivido. Aquela noite, quando os meninos adormeceram, Julião entrou no quarto de Isabela e encontrou ambos a dormir na mesma cama, rodeados de livros e bonecos. Isabela abraçava uma manta enquanto Emílio, na outra ponta, tinha um sorriso tranquilo no rosto. Julião ficou um momento a observá-los, depois inclinou-se, arrumou as mantas sobre os seus corpos e sussurrou com voz quebrada. Obrigado por salvar o mais importante da minha vida. O amanhecer trouxe consigo um ar mais leve na mansão. Isabela tomava o pequeno almoço com pão torrado e frutas, sorrindo cada vez que Emílio fazia algum comentário engraçado para a animar. Julião, sentado à frente deles, desfrutava em silêncio daquela cena, mas essa calma não durou muito. O toque da campainha do portão soou, e minutos depois, um dos empregados entrou na sala de jantar com um jornal na mão. Senhor Esteves, talvez deva ver isto. Julião pegou no jornal e desdobrou-o. A capa gelou-lhe o sangue. A esposa do magnata Julião Esteves, vítima de calúnias e traição. Um castigo injusto. Debaixo uma fotografia de Verônica, sorridente e elegante, tirada num evento social meses atrás. O artigo descrevia Verônica como uma mulher dedicada e amorosa, que tinha sido acusada sem provas sólidas por um marido obcecado em proteger a sua fortuna. Até sugeria que a verdadeira vítima era ela, uma mulher incompreendida que só quis cuidar da filha do seu marido. Julião apertou o papel com força. Isto é lixo sensacionalista, murmurou entre dentes. As horas seguintes confirmaram que não era um caso isolado. Os noticiários, os programas de mexericos e até as redes sociais inundaram-se de títulos semelhantes. Quem é realmente Verônica Lopes? A polêmica por trás da detenção, abuso ou perseguição. A menina Esteves. Sintomas de doença ou manipulação paterna. Cada ecrã parecia cuspir dúvidas, insinuações e teorias que procuravam sujar a verdade. Isabela, embora protegida de grande parte disso, conseguiu ouvir comentários na televisão. Dizem que ela não foi má comigo, sussurrou uma tarde com a voz trêmula.
Julião abraçou-a de imediato. Não ouças essas mentiras, meu amor. Tu sabes o que aconteceu. Eu também o sei. Mas por dentro sentia a raiva a arder-lhe nas veias. Essa mesma noite, Ricardo Santos, o advogado de confiança, chegou à mansão com vários recortes de imprensa debaixo do braço. Sabia que isto aconteceria, disse, pousando os papéis sobre a mesa. Verônica tem contactos. Está a usar a opinião pública como a sua arma. E o que podemos fazer? Perguntou Julião. Enfrentá-la com factos. Quanto mais claro ficar o estado médico de Isabela, menos espaço terão para inventar. Mas devo avisá-lo, a batalha legal nem sempre se trava nos tribunais, também se trava na rua, nos ecrãs, no que as pessoas querem acreditar. Julião ouviu-o em silêncio, apertando os dentes. Não era um homem acostumado a perder o controle da narrativa, e, no entanto, agora estavam a pintá-lo como um tirano, que arruinava a vida de uma mulher inocente. A gota de água chegou uns dias depois, quando um programa televisivo transmitiu uma entrevista gravada na prisão. Verônica, vestida com roupa simples e rosto desfeito, falava entre lágrimas. Tudo o que fiz foi por amor, dizia, olhando diretamente para a câmara. Isabela é como a minha própria filha. Jamais a magoaria. Mas agora transformaram-me num monstro. O apresentador assentia com ar compassivo, reforçando a ideia de que Verônica era uma vítima de perseguição. Na mansão, Isabela olhava o ecrã com olhos grandes, confusa. Papá, e se ela tiver razão? Julião desligou a televisão de imediato. Ajoelhou-se em frente a ela, segurando-lhe as mãos. Não, filha, não te deixes enganar. Ela quer que duvides, mas tu sabes a verdade. Eu estava cego antes, mas já não. Ninguém mais te fará mal. Isabela assentiu, embora ainda com lágrimas nos olhos. Decidido a enfrentar a situação, Julião convocou uma conferência de imprensa no jardim da mansão. A imprensa aglomerou-se com câmaras e microfones, ansiosa por ouvir a outra versão da história. Quando saiu acompanhado de Ricardo e da doutora Costa, o burburinho cessou. Hoje não falo como empresário, disse Julião com voz firme. Hoje falo como pai. Contou o que tinha acontecido sem adornos nem eufemismos. Falou do estado clínico de Isabela, dos diagnósticos médicos, das provas reunidas. A minha filha foi vítima de abuso dentro do seu próprio lar, declarou, a voz quebrando-se no final. Eu, por confiar na pessoa errada, permiti que acontecesse. Isso é algo que nunca me perdoarei. O silêncio foi absoluto. Até os repórteres, acostumados à espetacularidade, ficaram desarmados perante a crueza das suas palavras. As imagens percorreram os noticiários. Julião a chorar, segurando a mão de Isabela, enquanto Emílio permanecia ao seu lado como um escudo silencioso. As redes sociais incendiaram-se. Onde antes abundavam as dúvidas, agora apareciam mensagens de apoio. Esse homem aceitou o seu erro. Isso requer valor. A menina tem os olhos de alguém que sofreu. Não mente. O verdadeiro herói é o menino que falou quando ninguém ouvia. A narrativa começou a mudar. A sombra de Verônica continuava ali, mas pouco a pouco a luz da verdade abria caminho. Essa noite, quando a mansão recuperou a calma, Julião sentou-se junto à cama de Isabela. Ela dormia tranquila com Emílio na cadeira próxima. Olhou-a durante um longo tempo com uma mistura de alívio e dor. Ninguém mais nos silenciará, sussurrou. Nem a ti, nem a mim, nem a ele. A sombra de Verônica ainda pesava sobre eles. Mas pela primeira vez, Julião sentiu que não estavam sozinhos na luta. Durante anos, a rotina de Julião Esteves tinha sido marcada por contratos, viagens e reuniões intermináveis. A sua vida girava em torno de negócios multimilionários, enquanto a mansão ficava reduzida a um cenário onde raramente parava para respirar. Agora, tudo tinha mudado. Os dias começavam com pequenos almoços na mesa principal, não com chamadas de conferências internacionais. Julião, em vez de sair apressado com a pasta debaixo do braço, ficava sentado junto a Isabela, observando como ela terminava o seu copo de leite ou como ria com Emílio enquanto contavam anedotas. A mansão, que antes se enchia de silêncios pesados e ordens secas, começou a encher-se de risos, vozes e o aroma de comidas partilhadas. Julião tinha reduzido as suas horas no escritório. Os seus sócios, surpreendidos, receberam a notícia com ceticismo. Esteves, a reduzir trabalho, comentaram alguns. Mas ele tinha-o claro. O dinheiro pode esperar. A minha filha não. Era uma frase que repetia sem vergonha, como um lembrete constante das suas novas prioridades.
A mãe de Emílio, Teresa, também viu o seu papel transformar-se. Já não era apenas a empregada doméstica que trabalhava sob pressão e temor, mas uma presença confiável na vida de Isabela. Uma tarde, Julião encontrou-a a ajudar a menina a preparar um bolo na cozinha. Isabela tinha farinha no nariz e ria, enquanto Teresa lhe mostrava como amassar a massa. Nunca a tinha visto tão feliz na cozinha, disse Julião comovido. Teresa sorriu com humildade. Os meninos precisam de se sentir parte de algo, que o que fazem importa. Julião assentiu. Nessas palavras simples encontrou uma verdade que antes tinha ignorado. A família não se construía com luxos, mas com pequenos gestos cotidianos. O vínculo entre Isabela e Emílio cresceu como se sempre tivessem sido irmãos. Brincavam no jardim, construíam casas de cartão na sala e inventavam códigos secretos para comunicar. Uma noite, Isabela correu para Julião com um desenho na mão. Olha, papá, este é o nosso novo lar. O papel mostrava a mansão, mas já não era um edifício frio. Tinha janelas coloridas, fumo a sair da chaminé, e na porta 4 figuras de mãos dadas: Isabela, Julião, Emílio e Teresa. O coração de Julião encolheu-se ao vê-lo. É perfeito, meu amor, respondeu, beijando a sua testa. As transformações eram visíveis mesmo na decoração. Julião mandou abrir as alas fechadas da casa. Permitiu que as paredes se enchessem com os desenhos dos meninos e que os quartos antes reservados para visitas de negócios se convertessem em salas de jogos e leitura. Onde antes havia silêncio, agora ouvia-se música. Onde antes havia distância, agora havia abraços. Uma tarde chuvosa, Julião sentou-se com Teresa na sala enquanto os meninos brincavam a construir uma torre de almofadas. Não sei como te agradecer, disse ele com sinceridade. Tu e Emílio salvaram o que eu não soube proteger. Teresa olhou-o com seriedade, mas também com bondade. Não é questão de agradecer, Sr. Esteves. É questão de aprender. O senhor está a fazê-lo, e acredite. Isabela nota. Julião suspirou olhando para os meninos. Não quero voltar a ser o homem que fui. Então, não seja, respondeu Teresa com uma firmeza tranquila. Essa noite, quando os meninos já dormiam, Julião percorreu a mansão. Passou pela sala de jantar, a cozinha, os corredores iluminados, tudo parecia distinto, embora nada tivesse mudado nas paredes. Parou na escadaria principal e ouviu o eco das risadas que pela primeira vez em anos ressoavam em cada canto. A mansão, antes um espaço de aparências, tinha se tornado um verdadeiro lar. Julião soube-o nesse instante. A reorganização não tinha sido apenas de horários ou tarefas. Era uma reorganização do coração. O outono tinha chegado à cidade com um ar fresco e folhas douradas que cobriam os jardins da mansão. Julião tinha decidido organizar um jantar íntimo, sem convidados de negócios nem protocolos. Só eles, Isabela, Emílio, Teresa e ele. A sala de jantar principal tinha sido transformada. As luzes eram quentes, não deslumbrantes. A mesa estava adornada com velas pequenas e um centro de flores secas que desprendia um aroma suave. Não havia formalidade excessiva, apenas a intenção de partilhar. Isabela sentou-se à cabeceira com um vestido azul que realçava a cor dos seus olhos. Emílio colocou-se ao seu lado, nervoso, mas feliz. Teresa discretamente tomou assento à frente deles enquanto Julião presidia a mesa, observando com uma mistura de orgulho e emoção. Os pratos foram servidos: carne assada no forno, puré de batata, pão fresco e sumo de frutas. O aroma encheu a sala, lembrando a todos que depois de tanta dor, chegara o momento de saborear a vida de novo. Isabela pegou no garfo com um sorriso, comeu devagar, desfrutando cada bocado. As suas bochechas tinham um tom mais saudável e a sua risada fluía com naturalidade. De repente, parou, olhou para Emílio e, sem dizer palavra, cortou um pedaço de carne e colocou-o no seu prato. Toma, Emi, disse com voz clara. Quero partilhar contigo. O menino olhou-a surpreendido. Mas tens de comer tudo, Isa. Tu precisas de mais. Ela negou com a cabeça, decidida. Tu também estiveste comigo quando eu não tinha nada. Deste-me pão quando eu morria de fome. Agora quero dar-te eu. O silêncio encheu a mesa. Julião sentiu um nó na garganta. Teresa baixou o olhar com os olhos brilhantes. Emílio, emocionado, aceitou o pedaço e sorriu timidamente. Obrigado, Isa. Não, obrigada a ti, respondeu ela. A cena parecia simples, mas nesse gesto condensava-se tudo.
A menina que tinha sido privada da comida, agora oferecia-a com liberdade, como um símbolo de gratidão e renascimento. Julião, comovido até o mais profundo, levantou a sua taça. A Isabela disse com a voz trêmula, porque demonstrou que a verdadeira fortaleza não está no que se guarda, mas no que se partilha. Os demais ergueram os seus copos. Isabela riu, orgulhosa. E também ao Emílio, acrescentou ela, porque ele foi o meu herói. O menino corou e Teresa não conseguiu conter as lágrimas. O jantar continuou entre anedotas, risadas e recordações. Isabela narrava histórias da escola. Emílio inventava jogos de palavras e Julião permitia-se ouvir sem pensar em contratos, nem negócios. Havia uma calidez nova no ar, como se as próprias paredes da mansão tivessem mudado. O que antes tinha sido um cenário de manipulação e silêncio, agora ressoava com afeto genuíno. No final da noite, Isabela voltou a oferecer um pedaço de pão a Emílio, desta vez fê-lo com um sorriso travesso. Prometamos que nunca mais comeremos sozinhos, disse. Emílio assentiu e Julião sentiu que as palavras da sua filha eram mais do que um desejo, eram um pacto de vida. Quando os pratos foram retirados, Julião ficou a olhar para os três com lágrimas nos olhos. Sabia que esse jantar passaria para a memória, não pela comida nem pelos adornos, mas por esse gesto simples que tinha mudado tudo. Isabela, ao partilhar o seu prato, não só agradeceu, como selou a união entre dois mundos, o da opulência e o da humildade, unidos agora por um laço mais forte do que qualquer fortuna. Essa noite, Julião compreendeu que a verdadeira riqueza não estava no seu apelido, nem no seu dinheiro, mas no amor que finalmente tinha aprendido a proteger. A tarde caía sobre a mansão com um resplendor dourado. A sala de jantar estava ainda morna do jantar familiar. As velas consumiam-se lentamente e o burburinho dos meninos continuava a preencher o ambiente. Isabela e Emílio riam enquanto recolhiam juntos os últimos desenhos que tinham deixado sobre a mesa, as suas vozes claras ressoando como um eco de esperança. Julião observava-os em silêncio. Algo no seu peito agitava-se, um peso que tinha carregado durante meses e que nesse instante procurava saída. Os seus olhos umedeceram-se enquanto repassava o ocorrido. A fragilidade de Isabela, os enganos de Verônica, a coragem de Emílio. Levantou-se devagar com a taça ainda na mão e aproximou-se dos meninos. Venham cá, disse com voz embargada. Isabela e Emílio entreolharam-se confusos, mas aproximaram-se sem hesitar. Julião pegou em ambos nos seus braços, abraçando-os com força. As lágrimas caíram sem que tentasse detê-las. Se tivesse despedido vocês, disse com a voz quebrada. Se os tivesse deixado ir, Isabela não estaria aqui. Os meninos olharam-no em silêncio. Isabela apoiou a cabeça no seu ombro, enquanto Emílio, embora incômodo no início, deixou-se envolver pelo abraço. Tu salvaste-me, Emílio, continuou Julião. Salvaste a minha filha e também me salvaste a mim. O menino baixou o olhar, mas o seu sorriso tímido denunciou-o. Teresa, que observava a cena de um canto, tentava conter as lágrimas. Tinha aprendido a viver com a distância, a ocupar o seu lugar sem cruzar a linha invisível entre a família e o serviço. Agora via o seu filho abraçado pelo homem mais poderoso que conhecia e compreendeu que algo profundo estava a mudar. Julião virou-se para ela. Teresa, disse com solenidade, vem. Ela hesitou, surpreendida. Senhor, eu não. Chega, senhora, interrompeu-a com firmeza. Vem, senta-te conosco aqui, apontou para a cadeira principal junto a Isabela. O silêncio encheu a sala de jantar. Teresa olhou para o filho, que assentiu com entusiasmo, e depois para Isabela, que sorriu estendendo-lhe a mão. Finalmente, com passos hesitantes, aproximou-se e sentou-se. Esse gesto simples e poderoso quebrou anos de distância social. A mesa, que antes tinha sido símbolo de hierarquias, transformou-se num círculo de afeto. Julião respirou fundo, como se finalmente tivesse derrubado a última barreira. Hoje entendo algo que me custou demasiado a ver, disse olhando para todos. Não são os muros nem as riquezas que sustentam esta casa. São as pessoas que estão aqui. Vocês. Isabela ouvia-o com os olhos brilhantes. Emílio, orgulhoso, levantou o queixo. Teresa, com lágrimas silenciosas, assentiu. O vento do entardecer entrava pelas janelas abertas, movendo suavemente as cortinas. Lá fora, o jardim tingia-se de tons dourados e avermelhados, como se a própria natureza celebrasse aquele renascer. Julião voltou a abraçar Isabela e Emílio ao mesmo tempo,
apertando-os contra o seu peito. Obrigado, sussurrou com a voz embargada. Obrigado por salvar o mais importante que tinha, embora eu não soubesse ver. Nesse instante compreendeu que a verdade era amarga pela dor vivida, mas também luminosa pelo que tinha nascido dela. Uma família real, unida pela gratidão, a valentia e o amor. A mansão, antes fria e marcada pela manipulação, ressoava agora com vozes de esperança. E enquanto as risadas dos meninos enchiam a sala de jantar, Julião soube com certeza que nunca mais voltaria a estar cego. Obrigado por nos acompanhar até o final desta história. Lembre-se de subscrever, dar gosto e contar-nos nos comentários o que pensa e de que lugar nos vê. Até a próxima.